Olá, pessoal. Dando continuidade aqui à aula dessa semana, né, do capítulo da unidade 3, né, questões agrárias e questões agrícolas. Né. Coloquei mais um link das videoaulas dessa unidade aqui. Né, os artigos eu vou alimentando aos poucos, tá? E vamos entrar, né, discutir um pouquinho, apresentar um pouquinho sobre o artigo Dualismo no Campo, e tem esse link aqui da apresentação do autor, né, no evento de 2014. Né? Lembrando que o artigo é de 2019, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, 2018. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aumentar para a gente poder fazer uma análise mais detalhada, né, do artigo. Então, vamos lá. Bom, então, primeiro destaque, né, que existe, o autor fala de duas, né, a legislação do Pronaf divide em duas legislações, em dois tipos, duas grandes categorias sociais, que seriam os agricultores familiares e os agricultores não familiares. Né? Deixa eu ver onde tem isso aqui. Então, vamos lá, na introdução, né? Introdução. Então, aqui eles foram empregados variáveis algébricas que permitiram identificar diretamente nas estatísticas oficiais componentes das duas agriculturas brasileiras através da aplicação de critérios da Lei da Agricultura Familiar. Então, a análise que o autor vai fazer de acordo com a legislação. Né? Muito bem. Mas o que ele vai falar? Bom, ele faz uma crítica também aqui na página 125, né, página 125, em que a média estatística, né, como referência, encobre ou negligencia a grande precariedade existente no âmbito da agricultura familiar brasileira. Ele coloca muita gente numa categoria só que tem características bastante diferentes, né? Embora algumas comuns, mas diferente, tá? Em outros aspectos. Bom, então vamos lá fazer o link, né? O que ele vai falar aqui? Ele vai falar, né, que de acordo com a legislação, né, na página 126, ele vai falar, né, vai fazer o resumo da lei, né? Qual que é a lei da agricultura familiar? É que item 1 obedece à questão de área, 2, a questão da mão de obra predominante, 3, a questão da renda, né? E 4, a questão da gestão. Né? Eu também já tinha falado nos vídeos anteriores. Né? Toda agricultura que não atender simultaneamente esses três critérios é considerado como agricultura não familiar. Tá? Não familiar. Muito bem. Lembrando lá, critério de área, mão de obra, renda e gestão. Né? Até fiz um paralelo entre agricultura familiar e renda familiar. Tá? Muito bem. E aqui nós temos, né, os subgrupos para financiamento, né, da agricultura familiar. Então, nós temos o grupo A, composto por agricultores familiares assentados. Né? Então, a palavra-chave aqui são os assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, tá? Beneficiados pelo Programa Nacional de Crédito. Grupo B, né, são aqueles agricultores com a renda bruta, né, menor, ou seja, até R$3.000, sendo o mínimo de 30% dessa renda vindo da atividade desenvolvida no interior do estabelecimento agropecuário, ou seja, a própria lei reconhece que não dá
né, que tem esse tipo de renda subsistir. Então, significa o quê? Que a pessoa, 70% da renda dela, né, está admitindo que ela pode obter essa renda de outros meios fora da sua propriedade, né? Então, foge daquele conceito de agricultura camponesa, né? Porque provavelmente está ligado a um minifúndio, tá? Ou é uma propriedade, pequena propriedade, cujos parâmetros técnicos de produção não sustentam uma família rural. O grupo C, agricultores familiares que obtiverem a renda bruta anual familiar entre 3 mil e 16 mil reais, e aí tem que ter pelo menos 60% da renda provido, né, de atividades, né, dentro do setor agropecuário, e assim vai aumentando a área, né, grupo D e grupo E, vai aumentando a questão da renda anual e a percentagem da renda obtida diretamente naquele empreendimento agropecuário, né? Bom, e aí ele começa a fazer algumas análises, né, que eu vou dar uma pausada aqui e abrir o artigo melhor. Bom, então eu abri aqui o PDF novamente, e aí vai aparecer o primeiro quadro, né, que ele vai apresentar para vocês o que é agricultura familiar dentro de um conceito mais geral, né? E o que é agricultura familiar? Isso, esse quadro 1 aqui, né? O que seria agricultura familiar dentro de um conceito daquele estabelecimento que é passível de receber recursos financeiros dentro da categoria do Pronaf. Então, existe uma lei que vai falar o que é familiar, tudo aquilo que não encaixa naqueles 4 critérios é considerado não familiar, né? Mas dentro da lei, dentro da questão de crédito, você tem o familiar Pronaf, que tem as categorias grupo A, B, C, D e E, né? Aquilo que eu falei. Porém, você tem o que é familiar e não Pronaf. O que seria isso? Você atende os 4 critérios, porém, né, a sua renda é superior a um limite, né, que, se eu não me engano, 80 mil reais. Né? Então, agricultura familiar, não Pronaf, o que tenha no máximo que tenha mais de 2 empregados, né? Aqueles critérios que, se fosse no ambiente urbano, continuaria sendo familiar. Tá? Tendo mais que 80 mil reais, no caso, né? Então, ultrapassando o grupo E, né? Se eu ultrapassar o grupo E em termos de, de número de empregados e renda, né? Eu pulo aqui para a categoria familiar, né? De acordo com a lei, mas não Pronaf. Tá? Bem, o grupo E, só para vocês terem uma ideia, o grupo E, se vocês forem analisar a questão da renda, né, ele é 15 vezes superior em termos de renda do grupo A. Né? Bom, então já tem uma disparidade aí. Né? Então a agricultura familiar ela deve ser analisada de uma forma mais segmentada. Né? E já dá esse indicativo já pelo próprio Pronaf. Outra questão aqui, por exemplo, na tabela 1, né? Na tabela 1, olha só que interessante, tá? A agricultura familiar tem número de estabelecimentos, né? A percentagem desses números de estabelecimentos que representa dentro do total de agriculturas, total geral, né? De agriculturas familiares. Então, em termos de área, né? A área representada por esses agricultores familiares, né, representa 24% do total de 100%. Né? Ou seja, a área média em hectares, né, é de 18 hectares para aqueles agricultores familiares. Né? Tanto categoria A, B, C, D, né? A, B, C, D, E e o não Pronaf. Tá?
E os não familiares, 313 hectares. Então, aqueles que têm algum dos critérios, né, dos 4 critérios não foram atendidos. Muito bem. Os tipos de agricultura, ó, número de pessoas ocupadas por estabelecimento agropecuário. Na agricultura familiar, você tem 74% e o não familiar, 25%. Observe que as relações se invertem. A agricultura familiar ocupa 24% da área, né? No entanto, ocupam, né, 74% da mão de obra. E os não familiares ocupam 75% da área e 25% da mão de obra, né? Então, isso também é um indicativo de que tipo de políticas públicas eu quero favorecer no campo. Eu quero favorecer aqueles que têm mais área ou aqueles que empregam mais, né? Isso é algo que vai direcionar, né, o gestor público, né? Bom, um outro detalhe também está aqui, ó, na tabela 3, né? Na tabela 3, dá um destaque aqui para a tabela 3, né? Participação da agricultura familiar e não familiar no valor bruto da produção da agropecuária em 2006. Então, esses dados estão um pouco atrasados, mas como nós vimos, né, não altera muito, né? Desde 1980, essas relações de área, categoria de produtor rural, não se alteram muito, tá? Então, né, tipo de agricultor. A agricultura familiar representa 33% da produção econômica dentro do setor agropecuário. E o não familiar, 66% da produção econômica. Então, se o político, né, se o gestor público quer favorecer a economia no campo, e, consequentemente, beneficiando toda a sociedade, né? Lembrando que o setor agropecuário é um dos 4 fatores de produção do agronegócio, que envolve a logística, que envolve o setor de armazenamento, né? O setor agroindustrial e também o setor de insumos, né? Então, temos que lembrar disso daí, tá? Então, para cada R$1 produzido diretamente no setor agropecuário, você tem mais R$3 nos outros setores que estão em sua volta, né? Antes da porteira e pós-porteira, tá? Muito bem. Então, as relações aqui, ó, a diária e de ocupação de mão de obra, a agricultura familiar é importante, porém as agriculturas não familiares são 2 vezes mais importantes em termos de produção econômica, né? Então, quando a gente junta isso, se fizer um conjunto de fatores ponderando tudo isso, vai dar 1 a 1, né? Vamos lá. Então, ele vai falar que os indicadores apresentados, né, vou ler isso aqui, eu acho bastante interessante, então vou dar um destaque aqui, que os indicadores apresentados têm sido utilizados com frequência como uma espécie de munição da guerra de números travada entre os defensores de cada categoria de produtores. Por um lado, uma corrente enfatiza que a agricultura familiar é mais numerosa, gera mais emprego e produz um percentual expressivo da riqueza em menor área. Por outro lado, os membros da bancada ruralista argumentam que o setor não familiar gera menos emprego, mas é mais dinâmico e contribui para o superávit da balança comercial do país. Esse embate é explicitado, como bem lembra Graziano Silva, né, nas disputas entre os ministérios, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que foi extinto, né, e as organizações de classe, como a CONTAG e PETRAG, versus a Confederação Nacional da Agricultura, né? Então, é bastante interessante esse destaque aí. Muito bem. Ele vai falar, ele vai apresentar, né, isso daqui também, né, agricultura familiar, né, a propaganda do MDA sobre agricultura familiar, tá? E isso, inclusive, tem uma outra apresentação de slide, né, que eu vou deixar para vocês verem. Então, eles vão falar aqui, ó,
número de unidades produtivas, né? Quantos por cento do PIB agropecuário? 33% do PIB agropecuário. Então, significa o quê? Que 67% do PIB agropecuário é pelo setor não familiar, né? 74% da mão de obra do campo e 84% dos estabelecimentos rurais, né? Só destacando esses dois últimos aqui, ó, né? Observe que as relações elas são invertidas quando você tem agricultura não familiar, né? Então, você tem menos PIB na agricultura familiar e mais mão de obra. Na agricultura não familiar, você tem mais PIB e menos mão de obra, né? Interessante isso daí. Bom, aqui, ó, a figura 2, né? A figura 2 revela que a participação percentual na agricultura familiar, na distribuição do crédito rural, tá? Então, a gente vai mostrar, alcançou 17% nos anos 2005 e 2009, declinando para o patamar de 13% nas últimas safras. Lembrando que isso aconteceu justamente no período em que o governo era voltado mais para o social, né? Então, para você ver a força que tem, né, as instituições já estabelecidas, independente da ideologia governamental, né? Olha aqui. Olha aqui, ó. Distribuição dos recursos programados do crédito rural por tipo de agricultura no Brasil, né? Então, nós temos a agricultura familiar, né, representando lá 13%, né, foi para 17%, variando aqui na faixa de 20% e 10%, certo? E a agricultura empresarial e o agronegócio, né, que seria a agricultura não familiar, né, muito mais de 80%. Então, em termos econômicos, há uma iniquidade, uma desigualdade. Se for, a partilha fosse somente considerando a contribuição do PIB, né? A contribuição do PIB, como nós vimos nessa propaganda aqui, né? Que é 33% do PIB agropecuário é dado pela agricultura familiar, o que seria mais justo, né? Numa relação bem direta, né? Que pelo menos, né? 33% dos recursos fosse destinado à agricultura familiar, né? Uma vez que a agricultura familiar contribui com 33% do PIB e 74% da mão de obra, né? Então, ó, nós verificamos que essa relação, né, isso tudo foi dentro de um governo, né, que se autodeclarava um governo voltado para o social. Porém, né, existem outras forças, né, para além de um governo executivo, nós temos poderes legislativos, né, e judiciários que tendem a manter o status quo, né, seja do que for, né, na distribuição de renda, nos programas sociais, etc. Tá? Uma coisa para vocês pensarem. Né? Até coloquei aqui, o que você acha mais justo, né? Vocês acham que isso está certo? Um setor que contribui com 33% do PIB receber no máximo 17%, né, de recursos? Né? Bom, então fica evidente que o interesse econômico ele é superior ao interesse social, mesmo no período de um governo voltado para o social. Né? Então vamos lá. Aqui, ó. Ele vai falar o detalhe. Do mesmo modo, a disputa por fundos públicos também se manifesta no âmbito do setor, né? Onde se verifica o privilegiamento, opa, aqui, ó, onde se verifica o privilegiamento dos grupos capitalizados e a marginalização da fração mais pobre do acesso às melhores condições produtivas. Né? E isso vai ficar muito mais forte quando nós fazemos a análise, né, de outros gráficos, né, que apresenta aqui no artigo. Tá? Muito bem. Aqui, ó, essa tabela 4 é muito legal. Né? Permite vocês fazerem uma análise mais
detalhada do que está acontecendo, né? Número de estabelecimentos dos distintos grupos de agricultores familiares do Brasil em 2006. Né? Então, nós temos o grupo A, B, C, D, E. Lembrando que o grupo A é considerado os grupos o grupo dos assentados. Né? O grupo B seria o grupo dos pobres, né? Ou o grupo dos miseráveis, né? Extremamente pobres, né? O grupo B. O grupo C seria o grupo dos agricultores familiares médios, né? E o grupos D e E, aqueles grupos dos agricultores familiares consolidados ou considerados ricos. Tá? Então, vamos ver. O número de estabelecimento, ó, grupo A, né? E o grupo B, os miseráveis do campo, né? Grupo B, mais de 55%. Ok? Então, o que a gente pensa? Se os grupo B são dos miseráveis do campo, né? Mais de 50%, então, né? Deve haver uma política de distribuição de crédito que favoreça 50% de crédito para essa categoria aqui. Né? Será que ela é proporcional ao número de estabelecimento dos distintos grupos? Né? A gente vai ver que não. Tá? Vai ver que não. E aqui o grupo A, o grupo dos assentamentos, mais ou menos 12%, né? E o grupo D de 6%, e o grupo D e E, né? Se juntar tudo, vai dar no máximo uns 8%. Tá? Muito bem. E também ele faz essa distinção dos grupos por região. Se nós verificarmos no outro slide que ele tem, que ele apresenta, né, na figura, a percentagem do grupo A, por exemplo, na região Nordeste, a maior parte dos assentamentos, né, que é o grupo que representa o grupo A, estão na região Nordeste. Né? Outro grupo dos miseráveis do campo, né, são os pobres do campo familiares. Grupo B, né? Olha, a maior percentagem, 64,89%, está no Nordeste. Né? Então, vamos ver aqui o Nordeste. Né? Os grupos C, D e E, vamos pegar o D e E para fazer o contraste. Né? Vamos ver, a maior percentagem vai estar onde? Aqui, ó, na região sul. Né? A agricultura familiar consolidada está no sul. Né? 53% do grupo D está no sul e 49% do grupo E está no sul. Né? Então, existe também uma desigualdade na distribuição das categorias, dessas subcategorias, né, desses grupos de agricultores familiares, em relação à sua renda, né, no campo. Tá? Vamos dar uma olhada na página 132. Novamente, né, número de pessoas ocupadas, muito interessante isso aqui também, número de pessoas ocupadas nos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil. Tá? Aqui, ó, 50, novamente, né, 50, pouquinho mais de 50%, tá? Está dentro do grupo dos miseráveis do campo, né? 50%, grupo B, okay? Dos agricultores familiares. Né? Então, parece que existe uma certa proporcionalidade entre renda, dentro do grupo dos agricultores familiares, existe uma certa proporcionalidade entre o tamanho, né, o número de estabelecimentos e o número de pessoas ocupadas nos estabelecimentos. Tá? Então, dentro da agricultura familiar, essa distribuição de mão de pessoas ocupadas está relacionada à área. Né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Ó. Okay? 12, 55, 17, 6, 1. Né? E aí agora aqui, 13, 50, 19, 7 e 1. Né? Então, mais ou menos, né? Tem uma certa equivalência entre a área e estabelecimentos ocupados. Tá? Muito bem. O que acontece? Né?
quando nós vamos fazer a distribuição dos distintos grupos, valor bruto de produção da agricultura familiar brasileira em 2006, né? O que interessa para a gente é a questão da proporcionalidade, né? Valor bruto de produção, né? E valor médio da produção por ano. Então, salários mínimos, né? Então, os salários mínimos vai aumentando, né? De acordo com a categoria, né? O grupo dos miseráveis produz, no máximo, 4, né? 4 salários mínimos por ano, né? Bom, o valor, vamos fazer a análise só do grupo B, dos miseráveis do campo, né? Contribuição dos miseráveis do campo, né? Dos pobres no campo, dos agricultores familiares, né? É de 5,19%, né? Se a gente for fazer o contraste com os ricos familiares, né? Dá 19 mais 8, né? Dá mais de 27%, né? Da contribuição. Então, quem tem mais condições, né? Econômicas, né? De estrutura, consegue também produzir mais, né? Isso fica evidente, né? Isso, então, mostra que esses agricultores, né, esses miseráveis do campo, fica evidenciado que não dá para você ter... Isso equivale a uma família do campo composta por uma média de 4 pessoas, né? Então, uma pessoa vivendo de um salário mínimo por ano, né? É insustentável. Então, provavelmente, essas pessoas aqui dentro da categoria B são aquelas que vêm da sua força de trabalho, né? Em outras atividades, né? Que fora do seu limite territorial, da sua área de produção. O que isso significa? Né? Esses daí são aqueles trabalhadores, né? Volantes, são aqueles trabalhadores que são assalariados, né? Ou de tempo parcial, né? Então, se é de tempo parcial, eles não conseguem se dedicar totalmente à sua própria propriedade, né? Porque eles precisam sobreviver, né? Gerando assim um ciclo vicioso até culminando na venda, né? No êxodo rural, né? A venda da sua propriedade e, consequentemente, êxodo rural. Tá? Muito bem. Então, pessoal, quando nós vamos para a tabela 8, né, a questão da... muito bem, vamos ver quem dos agricultores familiares acessam ao crédito. Né? Olha só que interessante. Os agricultores que acessam crédito, o número de agricultores familiares que acessam ao crédito, né, tem mais, a relação se inverte, né? Ó, classe E, D, então vai dos mais, dentro dos agricultores familiares, dos mais ricos para os mais pobres, né? Que tem a declaração de aptidão do PRONAF. Então, é necessário uma declaração das agências de extensão rural, né? De que o agricultor está apto a receber aquele determinado crédito. Então, a maior percentagem vai das classes, né? Dentro da agricultura familiar, dentro das classes que tem mais recurso financeiro, que tem maior renda do campo, que extrai mais renda do campo. Né? Então, aqui 44,9% e vai decrescendo, né? Mostrando que, que as classes A e B, ou seja, os assentados, né? Os assentados e os miseráveis do campo, né? Os pobres do campo, né? Eles, além de ter menos crédito, né? A gente pode deduzir aqui que eles têm menos acesso à informação, né? Então, a pobreza não é só econômica, mas também é uma pobreza de informação e de declaração de aptidão, né? Além de outros fatores, né? Bom, então, o que isso vai refletir, né? A distribuição do número de agricultores familiares, com DAP, né? Segundo as grandes regiões e por faixa de valor bruto anual. Então, nós temos Norte, Nordeste, Sudeste, né? Então, nós temos aqui preto, né? Representando 1.400 e... Então, só lembrando aqui, ó, quanto mais escuro, né? Então, até 9.240 significa o quê? A renda bruta, né? Mas são os que produzem menos, né?
em termos de valor bruto do produto anual, né? E o que eles produzem mais claro, produzem mais. Então, por exemplo, no Norte, né, e no Nordeste, maior contribuição de DAP está no Norte e no Nordeste, né? Obedece àquela proporcionalidade de categorias do grupo A, B, C, D, E. Né? Como tem mais categorias A e B, né? Os pobres miseráveis do campo e assentados no Nordeste, então a contribuição de declaração de aptidão também está mais no Nordeste, esse escurinho aqui, né? Preto, né? Essa barra preta. No Sul, já essa relação já é invertida. Então, a maior proporção dos agricultores no Sul que tem o DAP, né? A DAP, são os agricultores que estão numa faixa mediana de produção, né? Seria o PIB agropecuário deles, né? Por categoria, tá bom? Então, fazendo um destaque aqui na página 135, logo acima dessa figura 3, ele vai falar, né, que cumpre destacar que a política agrícola patrocinada pelo Estado, né, tem desempenhado um papel decisivo para a manutenção do cenário apresentado, né, por meio de privilegiando os grupos, tá, mais capitalizados na distribuição de crédito do Pronaf. Então, há uma desigualdade, né, entre Pronaf e não Pronaf, né? Há uma desigualdade dentro das subcategorias do Pronaf também, né? Então, agricultores familiares recebem menos que os agricultores não familiares, né? O pessoal gosta de dicotomizar, fala como se fosse um agronegócio, né? Além disso, dentro dos agricultores familiares, aqueles miseráveis e assentados recebem menos recursos, né? Isso é preocupante, né? Então, aqui nós temos a figura 4, que vai mostrar isso daí. Ó. Participação dos grupos de agricultores familiares na distribuição do montante de crédito rural do Pronaf no período de 1999 até 2011. Então, ele separou em dois grupos, né? Grupo A, grupo B, né? Ou seja, o grupo dos assentados, o grupo dos miseráveis e pobres do campo, né? E aquilo que não é A e B, né? Seriam os agricultores médios e ricos familiares, né? Então, ó, olha a percentagem da distribuição, aqui já é dentro, né? Dentro dos agricultores familiares. A proporção de crédito distribuído para eles, né, é bem pequenininha também, né? Com destaque para o ano de 2000, né, que foi um ano que a categoria A recebeu mais crédito, né? E os assentados teve uma atenção mais especial do que até o próprio grupo B, né, que é o cinza médio aqui, tá bom? Reforçando aquela crítica que ele faz, que eu acabei de ler, né? Deixa eu ver aqui. Bom, e aqui, né, vou ler alguns destaques que ele faz aqui na página 137, né, para finalizar aqui, né? Ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar que a parcela consolidada da categoria, os grupos D e E, né, e os não pronafianos, é representado por menos de um quinto dos estabelecimentos, mas produz 70% do valor bruto, né, criado nas referidas propriedades, né, a chamada classe média rural, assim como o seleto grupo de produtores que apresentam semelhança com o family farming americano, né, ainda não são um fenômeno limitado e restrito às áreas mais dinâmicas do território nacional, né. Com efeito, existem várias explicações para o quadro apresentado, contudo, as evidências reunidas ao longo da análise sugerem que uma das causas principais da situação retratada está associada às contradições de uma intervenção estatal via política de crédito rural. Tá? E vou dar mais um destaque, né? Ele vai falar aqui que MDS, né? Isso significa que, inconscientemente,
ou não, o governo brasileiro está seguindo um receituário conservador que coloca a tecnologia como caminho único para o progresso social. Ok? Enfim, então vocês leiam, né? Esses são os destaques que eu fiz. Gostaria que vocês lessem, né, a apresentação, e para melhor, né, visualizar os gráficos, eu recomendo que vocês olhem, né, eu vou abrir aqui, aqui, ó, né, aqui tem slides e anexos, né, então eu abri o dualismo no campo, e esse slide aqui é da apresentação do autor, né, vou colocar aqui. Então vai repetir algumas representações gráficas dele, né, então vou passar aqui. Ele vai falar aí sobre os tipos de agricultores, né? A, B, C, D. Então, ele altera um pouquinho a classificação, por exemplo, de grupo dos pobres, né? Médios, intermediários. No artigo, ele dá uma outra nomenclatura. Tá? Os assentados continuam o mesmo, mas os grupos C, eles vai chamar de pobres intermediários. Tá? Então, aqui vai falar sobre a questão, né? O número de estabelecimentos agropecuários, que aquela relação invertida, né, entre o número de estabelecimento e a área total, né, a contribuição também, né, participação no valor bruto da produção, né, 33%, 67%, né, aquilo que eu já falei, vai falar aquela propaganda, né, do artigo, né, a questão do mito da agricultura familiar, né. Bom, deixa eu ver mais. E é interessante vocês olharem os números que são os mesmos, tá? Então a apresentação tá mais amigável em relação ao artigo, ok? Aqui colocando, né, estabelecimentos familiares, né, está mais concentrado na região do Pronaf B, né, os miseráveis do campo. Então a gente consegue visualizar, né, eles estão mais aqui na região nordeste, né? Muito bem. Então, aqui ele faz uma análise também dos ricos, pobres e médios, né? Queria que vocês dessem uma olhada e depois a gente vai pedir interpretação desse artigo na prova, tá bom? De novo, né? Fica melhor aqui colorido, né? A contribuição, né? O crédito obtido pela classe mais pobre, representado em vermelho, dos assentados, né? Enfim, tá? Espero que possa ter ajudado na leitura e interpretação do artigo. Valeu, obrigado, até a próxima.